Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira com muitas informações para você. Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, ou pelo band.com.br/RS. Tá valendo o seu WhatsApp, sua participação. Sempre muito bem-vinda aqui conosco. 992241220, 992241220. Participe e faça conosco o Donos desta segunda-feira. Vamos até o CT Luiz Carvalho. O Grêmio estava treinando agora pela manhã, não sei se já terminou. Salzano que vai nos informar. Boa tarde, Marcelo Salzano. Tudo bem, Meneghetti? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola. O Grêmio, após um final de semana de folga, se reapresentou nesta manhã aqui no CT Luiz Carvalho, teve treinamento e o tricolor que se divide em duas frentes nesse começo de semana. A quarta tem o jogo pela Primeira Liga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O time de transição vai atuar sob o comando de Felipe Endres. Enquanto isso, os titulares sob o comando de Renato Portaluppi se preparam para o jogo de sábado, 4 da tarde, na Arena, contra o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio que pode diminuir a distância para o líder Corinthians. E nesta tarde, a seleção brasileira treina aqui no CT Luiz Carvalho, visando o jogo contra o Equador na quinta-feira, 9h45 da noite, na Arena, pelas eliminatórias para a Copa da Rússia, Meneghetti. Muito bem, o Grêmio preserva os seus titulares e preserva também o seu treinador. Nem o Renato estará na Casa Mata, não sei nem se estará na Arena. De repente o Renato nem na Arena estará, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Tudo bem, boa tarde, Meneghetti, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo no Donos da Bola. O negócio é o seguinte, se o Grêmio vai com um time totalmente reserva na Primeira Liga, o Internacional não é assim. O técnico Guto Ferreira já disse, vai poupar os que mais jogaram, e são Dourado, D'Alessandro e o Wendel. Esses três devem estar de fora, só que tem mais uma situação que está um tanto quanto dúbia. O Leandro Damião, Meneghetti, já constou, já jogou pelo Flamengo. Ele ficou no banco em uma partida e entrou em outra. O Paulo Pires conseguiu o regulamento da Primeira Liga. E aí, nesse parágrafo, diz o seguinte, ela só fala que o jogador que constou em súmula, ele poderá se transferir para uma outra equipe, poderá ir para uma outra equipe. Mas não fala necessariamente se o cara entrou em campo, ele pode jogar. Há pouco, o Matheus Trindade, repórter da Rádio Bandeirantes, conversou com o Roberto Melo, vice-futebol do Inter, e ele respondeu às mensagens dizendo que sim, Damião estará em campo, ele pode jogar pelo Internacional, é a versão do Inter, Meneghetti. Não me vai, obrigado JB, não me vai o Internacional criar rolo para depois ir até o CAS. Imagina, tem que ganhar o título, a classificação para a final no CAS da FIFA. O Inter já está começando a ter milhagem lá no CAS. Seu destaque, Felipe Duarte, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Fui picado pelo mosquitinho da seleção brasileira, estou ansioso por esse jogo, é um outro ambiente. Vamos ver se a seleção do Tite continua 100% em Porto Alegre, que é uma boa cidade para a seleção. Ribeiro Neto. Olha, eu estou muito preocupado com a retomada do Grêmio. Vocês viram, né? O Corinthians parou, ficou descansando e olha que prejuízo que deu. E o Grêmio tem só dia 13 a Libertadores da América. Então, que o Grêmio cuide bem o que vai fazer nessa parada que teve aí. Muito bem, pulou na barca certa agora, Ribeiro Neto. Daniel Oliveira, boa tarde. Boa tarde, o meu destaque é o seguinte, né? O Grêmio deveria ter jogado as ganhas do Campeonato Brasileiro. Ah, de novo. Tô contigo nessa, Daniel. Faço das tuas as minhas palavras. É semana de Primeira Liga para o Internacional. O Guto deve poupar alguns titulares contra o Atlético Mineiro. Titulares que levaram o time à liderança da Série B na última sexta-feira. Era só ganhar do Paysandu. E o Internacional ganhou 3 pontos que colocaram o Colorado na ponta do Brasileiro 21 rodadas depois. O time, na época dirigido por Antônio Carlos Zago, ficou no topo da tabela logo na estreia, quando fez 3-0 no Londrina. Começar assim, a gente fica feliz porque é a consequência, a sequência de um trabalho, né? Iniciamos fora de casa, conseguimos uma vitória, espero que o mais importante é nós fazermos o nosso dever de casa jogando contra o ABC. O início promissor ficou só na arrancada mesmo. O fôlego e o bom futebol foram ficando pelo caminho. Zago também. Guto Ferreira assumiu e não tardou em ver a pressão se transformar em protestos. É muito melhor estar no topo lá do que estar quando nem eu cheguei aqui depois daquele jogo do Paraná, que a gente estava fora do G4. Pressão muito grande, parece que fica tudo mais difícil. A bola parece que queima no pé. Foi no jogo diante do Oeste que o vento começou a soprar em outra direção. Goiás, Guarani,
Londrina e ABC também não foram páreo para o renovado Internacional. A sexta vitória seguida coroou o bom momento. A gente tem que manter o foco, manter a pegada, que não adianta nada a gente ser líder agora e chegar lá em novembro e a gente não tá ali na frente. A gente tem que manter isso até o final. Não podemos entrar em zona de conforto, achar que está tudo ganho, porque enquanto a gente não conseguiu acesso à elite, a gente não adianta a gente relaxar, não tem como relaxar. Então acho que o nosso foco é esse, enquanto a gente não conseguir esse objetivo, não tem nada a comemorar. Liderança confirmada, agora é hora de Primeira Liga. Pois é, lembra dela? Quarta-feira tem Internacional e Atlético Mineiro aqui no Beira-Rio, pelas quartas de final da competição. Nós temos hoje 3 jogadores com um número de jogos bastante longo, que é o Wendel, Rodrigo Dourado e D'Alessandro. E nós temos que dar espaço para os outros também. Vamos ver o que nós vamos fazer. A gente já tem em mente, só não vai abrir aqui. A liderança é interessante, ela é importante, ela gera um bom ambiente, dá um certo conforto, mas mais importante que isso, tenho dito aqui, é a distância para o quinto colocado. Já são 8 pontos. O Inter tem 42 e o quinto colocado já não é mais o Juventude, é o Paraná com 34. Os mesmos 34 da equipe de Caxias. Então, isso é que é saudável para o Internacional. É esta distância que o Internacional tem que manter e, se puder, tem que ampliar. Diga lá, Ribeiro Neto. O Inter está bem, o Inter está bem. Então, assim, vamos agora observar essa informação que é importantíssima. Atenção, agora vamos oferecer uma oferta exclusiva da Sky. Gente, só vale para o dia de hoje, hein? Olha só, você assina o pacote futebol e instalado na tua casa em poucos dias. 2 decodificadores da Sky. E você acessa, a todos os jogos do Brasileirão, séries A e B, pagando tão somente uma mensalidade. São muitos jogos. Marcelo Gama. Boa tarde, grande Ribeiro Neto. Tudo bem? Tudo Olha aqui, explique melhor essa oferta. E uma pergunta, além dos jogos do Brasileirão A e B, o que mais posso assistir, hein? Olha Fala pra mim aí. Com certeza, Ribeiro Neto, você que está nos assistindo. Gente, quem tem a Sky tem o mundo do futebol na tela da TV. Eu falei o mundo do futebol. Jogos nacionais, todos os campeonatos, Brasileirão, Série A, Série B, olha, tudo que rola, Libertadores, Copa do Brasil e, é claro, o melhor do futebol no mundo. Tudo na tela da TV. Para isso, tem que ligar agora, 0800 009 6969. 0800 009 6969. E hoje, segunda-feira, última segunda do mês. Exatamente, olha só. Quem assinar hoje, somente hoje, normalmente já vai os 2 decodificadores que o Ribeiro mencionou. Porém hoje, só hoje, o segundo decodificador, além de isento de mensalidade, terá o Brasileirão Série A, Série B liberados. Então liga agora, gente. O telefone está aí. 0800 009 6969. Ribeiro Neto, 2 decodificadores, Brasileirão nos 2. Instalação rápida. Liga 0800 009 6969. Não perca tempo. Não dá para perder, Ribeiro. Uma mensalidade só, 2 decodificadores. É uma grande oferta. Aproveite e peça já a tua Sky. 2 decodificadores Right Definition. Mais acesso a todos os jogos do Brasileirão. Séries A, B, Libertadores e Campeonatos Mundiais. É um show completo de futebol com uma só mensalidade. Oferta válida para o dia de hoje, today. Ligue 0800 009 6969. Sky, é você sempre à frente, Verega. Ribeiro, vem pra cá debater o Inter. Eu queria colocar o JB na conversa, só pra gente repetir a informação do Damião. A informação que o JB nos trouxe, do Matheus Trindade, que trocou mensagem com o Melo, é de que o jogador estaria liberado. Se o Damião tiver condições, o Guto deve manter ele no time titular, né? Essa é a situação, Meneghetti. Deve manter ele e a tendência são apenas 3 alterações. Na esquerda, sai o Wendel e entra Iago, porque o Carlinhos ainda está voltando de lesão. No meio de campo sai Rodrigo Dourado e entra Charles. E mais à frente sai D'Alessandro e entra Camilo. As 3 modificações dos 3 jogadores que mais atuaram pelo Internacional. Já vamos falar de Série B, de liderança, de 8 pontos do quinto colocado. Queria debater com você sobre essa questão da Primeira Liga. Acerta o Guto em colocar o time quase com força máxima, com 3 ou talvez 4 desfalques? Eu não quero parecer, e quase sempre mas às vezes eu não consigo, mas eu não quero parecer incoerente. Eu cobrei muito do Internacional no primeiro semestre foco.
Né? Por quê? E diagnostiquei, e na minha foi uma grande verdade. O Internacional se atrapalhou com o Gauchão, Copa do Brasil, estava num outro mundo, estava num mundo paralelo, né? Que nem eu às vezes, né? Estava assim, ó, era insuficiente para essa direção só subir para a Série A. E o Inter se atrapalhou e o tombo foi grande. Muito bem. Só que agora o Internacional já não tem mais isso para atrapalhar, Gauchão, Copa do Brasil, conseguiu se recuperar, está surfando numa onda legal, entendeu? E só vai jogar contra o Juventude no fim de semana. O outro ainda? Tem tempo suficiente. Então, dá agora para o Internacional a 8 pontos, como você bem disse, do quinto colocado, também tentar a Primeira Liga. Acho que agora sim é possível nesse cenário bem mais tranquilo, né? Maré mansa. O Inter tá bem. Eu colocaria time totalmente reserva. Porque a Primeira Liga não leva para lugar nenhum. E acho que até como prêmio e para observar os jogadores que não vêm atuando. O Guto definiu um time titular. Ok, o time titular é esse, o Danilo Fernandes é o Eduardo Sacha. Só que os reservas também têm que jogar. O Gutierrez até não fica à disposição porque vai estar com a seleção chilena, mas Camilo, Nico Lopes, o Charles deve entrar, o Iago, esses jogadores, o Júnior, esses caras têm que jogar. Até para serem observados pelo Guto Ferreira, para saber se pro futuro, pro ano que vem, o Internacional precisa contratar em quais peças, quais jogadores para reforçar o seu elenco e até mesmo o time titular. Eu observaria, colocaria os reservas para entrar em campo. Eu acho que tem que colocar o time titular para manter o foco. Vai ficar muito tempo sem jogar na Série B. Não é no próximo sábado o jogo contra o Juventude, é no outro ainda. Então, dentro dessa linha do Internacional está focado na temporada, já que ele está só com uma competição, não vejo nenhum tipo de problema. Tem uma outra jogar coisa, com o principal. Tem uma outra eu coisa estou nessa linha do Daniel e acho que é inteligente a estratégia do Guto. Quer dizer, eu acho que entre 8 e 80 tem um 40, tem um 30, tem um 50 no meio aí. Então o time titular preservando aqueles jogadores que mais atuaram. E o D'Alessandro, que alguns diziam que não, tá velho, vai jogar pedaços de partida, não vai passar da fronteira de Torres, tá jogando em todos os jogos. E bem, está desequilibrando, como ratificou, como confirmou isso na última sexta-feira no Beira-Rio. Eu acho que ele pode ser preservado. Tem o Camilo pedindo passagem. Bom, se diz que o Rodrigo Dourado também está extasiado, tem uma sequência de jogos interessante, também pode ser preservado. Então eu acho que preservar 2 ou 3 é inteligente. Agora eu acho que ele tem que focar na competição, tem que tentar ganhar. Isso é um títulozinho, gente. Não vale absolutamente nada. Mas é melhor o pessoal passar subindo e ganhar esse caneco do que não ganhar nada. Mas, Meneghetti, aí que está. Vou pegar a tua última frase. No nosso galpão aqui, na nossa terra de Asterix e Obelix, na nossa Gália, nós dizemos, o Colorado vive em função do Grêmio, o gremista vive em função do Colorado. O que está pensando o torcedor do Inter agora? Quiçá direção de futebol. O Grêmio pode não ganhar nada esse ano, sabia? Pode. E pode ganhar o Mundial, né? E pode ganhar o Mundial, mas pode não ganhar nada também. O Internacional, pelo que se vê, vai planar agora na Série B. Se ganha a Primeira Liga, tem 2 títulos. 2 títulos. É meio Argel isso, eu já ia dizer, mas meio Argel isso. 2 títulos. Que títulos? Série B e Primeira Liga. Tem que ganhar a Série B, né? Hein? Bom, tem que ganhar a Série B, né? Não, vai ganhar. Eu acho que nem tem que ganhar, né? Vai ganhar. Tem um WhatsApp aí pelo 992241220 de um telespectador falando justamente sobre essa questão. Vamos colocar no ar. Boa tarde. Considerando que essa Copa da Primeira Liga é uma competição natimorta, por que Grêmio e Internacional participam ainda dessa Copa, sendo que isso aí só dá gastos de logística, dá gastos de viagem, desgaste para o elenco, e daqui a 5, 10 anos ninguém vai lembrar quem conquistou esse título. Aliás, duvido quem lembra quem conquistou esse título no ano passado, só quem gosta muito de futebol. É minha sincera opinião que é perda de tempo e dinheiro participar dessa competição. Um abraço. O Fluminense foi o campeão do ano passado, e o que é pior, e esse treinador tem razão, pelo menos em parte da tese dele, é que, por exemplo, o presidente do Grêmio, Romildo Bozan, foi um dos idealizadores disso, como uma forma de mostrar a força política e a capacidade dos clubes. Na minha opinião, não mostrou nada. Mostrou exatamente o contrário. Tinha o Alexandre Calil organizando também, né? Que depois não consegue se organizar. Tanto é que o Grêmio, no seu jogo da Primeira Liga, contra o Cruzeiro, vai colocar o time reserva e acha até que talvez faça bem, mas não vai colocar nem o treinador. Se quer o treinador, vai estar na beira do campo. Não é nem o time reserva. Então o Grêmio está se lixando para essa Primeira Liga, o que é lamentável, já que seu presidente foi um dos criadores, idealizadores. Os clubes fizeram uma competição que é um Frankenstein, que não serve para nada. Agora, eu acho que no caso do Internacional, tem que jogar para tentar ganhar. É o que ele tem para tentar ganhar esse ano, além da Série B. Só tem uma coisa que vale, é um pouco da minha manchete também.
Mas tudo bem, acho que o Grêmio tem mais aqui. Pegar essa primeira liga e nem participar. Mas não justifica a ausência do Renato na Casa Mata. Tá, eu só quero dizer, tá, mas tudo bem, eu também posso concordar contigo, só que tem uma coisa que me preocupa. O Grêmio só vai jogar de novo quando, hein? Não, quando sábado, é que o Grêmio joga? Sábado contra o Sport Recife. Sport Recife, sábado, e se passar, pelo jogo de quarta, joga domingo. Vai jogar com os titulares, eu acho. Sem Luan e contra o Barrios. Sport, sem Luan e Barrios, mas com os titulares. Aí nós vamos ter a diferença real para o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio não pode perder o prumo da... Porque assim, o Grêmio vem de uma eliminação, Meneghete. A gente não sabe ainda como é que repercutiu na prática isso. Nós vamos saber contra o Sport Recife. Então, o Grêmio que cuide, porque esse tipo de parada é perigosíssimo. Mas o Grêmio, tu tá dizendo que o Grêmio não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, nós só vamos saber contra o Botafogo na Libertadores, que é a competição a qual o Grêmio está focado. É isso que me importa. Então Porque não é dia contra o 13, Sport. é Então não é agora contra o dia Sport. 13. Olha quanto tempo nós vamos até o jogo contra o Botafogo. Então não é contra o Sport para saber qual é real, vai saber mas tem que jogar onde o Grêmio está focado. Tem que jogar com o time Agora, titular. eu acho legal que tu botou o Corinthians na alça de mira do Grêmio de novo. Não tu voltou a falar do Corinthians, só tinha esquecido o campeonato. Agora tu voltou a falar do Corinthians. Aí nós não sabia a real diferença, o Corinthians tropeçou, relaxou na competição. A distância do Corinthians é muito grande ainda. Claro, o Grêmio permitiu também. Porque além do Corinthians perder, os outros têm que ganhar. Mas o Grêmio permitiu também. Aí é que tá, não é muito grande, é grande. Aí é grande. Aí é que o Grêmio entra contra o Vasco vai com os reservas, Meneghete. Aí é que entra no debate, né? Por que a distância... O Ribeiro disse assim, o Corinthians ganhou e os outros não ganharam. É que no caso do Grêmio, o Grêmio não se preparou para ganhar. O Grêmio simplesmente botou o time C. E por isso que eu digo que tem que jogar as ganhas. Enquanto um estiver jogando e ganhando, que é o Corinthians, o outro tem que brigar para ser campeão. Não há dúvida disso. Claro. Tem mais recado pelo 992241220, acompanhe. E aí, galera, donos da bola. A minha pergunta é o seguinte: se o Inter ser campeão da Primeira Liga e segundo da B, o semestre está salvo? Um abraço. Com o time na segunda divisão, salvar o semestre é só subir, né? Tem que fazer isso, subir, né? Mas acho que fica melhor, tá bem? Eu vou ampliar a pergunta dele. Um abraço, bruxo. Aqui, ó, o negócio é o seguinte: quem terá o melhor ano? Para! Não. Esquece. Esse que é o problema. Não esquece. Não. Mas é isso que vale aqui. Essa comparação Meneghete, isso que vale mas aqui. mesmo que o Grêmio não ganhe nada... O Meneghete, tu querendo ou não querendo, vai ser discutido isso na grande. Não, mas o Ribeiro, é que tem uma... Não, sinceramente, eu acho que não tem discussão. Eu acho que não tem discussão. Hoje, essa é a tua opiniãozinha. Mas eu estou aqui para dar a minha opiniãozinha. Essa euforia em relação ao Internacional, ela tem um limite. Qual é o limite? Ela tem um limite, que daqui a pouco é o seguinte, o Internacional não tem como terminar o ano ganho, porque ele vai ter que cumprir a obrigação dele de voltar a Série A. Até para avaliar o Internacional tem uma melhora... É um absurdo que ele nem vamos Não, até para avaliar. Precisa mesmo, porque o Grêmio vai ganhar a O Libertadores. Internacional tá bem, mas está jogando a Série B. O Internacional vai ter jogo contra o Juventude. O seu próximo jogo é distante, é contra o Juventude. Você acha que o Internacional, com essa vitória, sexta-feira, confirmou que volta à Série A? Sim, confirma, tá? Só que não vão atrás. Esse jogo contra o Juventude vai ser duríssimo. Eu acho que encaminhou. Confirmou, encaminhou. O Inter tá bem, Não, o Internacional não foi bem. O Internacional foi infinitamente superior que o seu adversário. É mesmo? O placar foi injusto. Tu acha? Foi injusto. O Inter era para ter passado Teve até um por cima pênalti do Paysandu. Claro, para aí. E o gol irregular do Paysandu, primeiro. Muito bem, com a folga no Campeonato Brasileiro e com a Primeira Liga deixada de lado, o Grêmio está dividido entre seleção brasileira e negociações de jogadores. Na chegada da seleção brasileira em Porto Alegre, seria natural que o jogador mais aguardado fosse Neymar. Eu sou Neymarzete, com muito orgulho, com muito amor. Um fã de Gabriel Jesus também era de se esperar. Mas teve quem fosse ao hotel para ver... Luan e Neymar. Por que o Luan? Ele ajuda o Grêmio, ele conquistou vários títulos pro Grêmio. Merecida a convocação, então? Sim, só faltou o Jeromel. Convocado por Tite, o jogador gremista terá sua primeira experiência com a seleção principal. Mas tem tudo para se sentir em casa, até porque não vai estar sozinho. O presidente tricolor, Romildo Bolzan Júnior, será o chefe da delegação no jogo do Brasil contra o Equador. Nunca tive essa experiência, recebi com muito orgulho e com muita honra o convite. Sei que o convite foi feito ao Grêmio e tenho exatamente a dimensão dessa situação. E vou procurar desincumbir politicamente da melhor maneira possível.
Quem também estava no hotel da seleção era Jair Peixoto, empresário de Luan. Um indício de que a seleção pode trazer uma nova proposta ao bem atacante? Não tenha dúvida que ele tendo uma boa participação e fazendo uma boa fase na seleção brasileira, automaticamente ele vai se valorizar. Isso é uma coisa natural de todo o processo de um jogador que é convocado para a seleção. Proposta por Bolanhos, essa de fato não chegou. Se ao menos tivesse sido convocado pela seleção equatoriana, o atacante poderia resolver sua saída de Porto Alegre. O nosso desejo é que ele fique, mas também se ficar uma situação impossível, se apresentar uma situação dessa, a única coisa que ele vai buscar é exatamente a recuperação de tudo aquilo que investiu. Isso é absolutamente indispensável para que qualquer situação aconteça. Bom, então vamos falar sobre quem vai estar em campo na Arena Gremista na próxima quinta-feira. Porto Alegre traz boas lembranças à seleção brasileira. Nos últimos 20 anos, foram 6 jogos com 6 vitórias em território gaúcho. Os mesmos 100% de aproveitamento da seleção de Tite nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Quem sabe essa boa fase não contamina o Grêmio para esquecer de vez a eliminação na Copa do Brasil. Assunto encerrado a Copa do Brasil. Tá bom, não se fala mais em Copa do Brasil. Bola para frente, assunto encerrado, tempo terminado. Se fala em Grêmio ou em seleção brasileira. Se bem que com o presidente do Grêmio, com o atacante do Grêmio, com o segurança do Grêmio, com o preparador físico do Grêmio. O ambiente da seleção brasileira tem tudo para se confundir com o do Grêmio. Pelo menos enquanto o Grêmio não entrar em campo novamente. Pelo presidente Bozan ao nosso Felipe Duarte, é muito difícil que o Grêmio consiga ser ressarcido. Talvez tenha que fazer aí um aluguel de jogador, um empréstimo durante um ano, uma temporada, ele tem que ir bem, para aí sim ter a possibilidade de reverter e o Grêmio recuperar o dinheiro investido, que não é pequeno, 20 milhões de reais. Diga lá, Daniel Oliveira. Só faltou o zagueiro do Grêmio aí, como disse o Felipe Duarte, né, o Meneghetti. Recado pra você, meu amigo, quando chega a sexta-feira, o que você pensa? Eu vou curtir, sexta-feira só linda, aquela história toda. Só que a segunda-feira pode ter pique, energia e disposição com o Ativo, né, Luciana? É verdade, olha, garantido, gente. Com o Ativo, você vai ter os seus dias muito mais cheios de energia. O Ativo, ele é feito para todos os homens que buscam a felicidade entre 4 paredes. Valorize o seu potencial, chegue na hora H 100%. Chegue chegando, meu parceiro. Exato, surpreenda sua parceira. Ainda mais que o Ativo, ele é eficiente, não vicia e age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades porque ele não altera a pressão sanguínea. Então faça o Test Love, invista no seu relacionamento. É o Test Love. Boa. Chega na hora H, ali você vê 100% do seu potencial, surpreender sua parceira, todo mundo sair feliz. E é isso que você vai ter com o Ativo. Liga 3099-9292, promoção especial dessa segunda-feira. Você aproveita a nossa promo super especial. É a Promo Turbo. Todas as promoções em uma só, para zerar o nosso estoque. Liga 3099-9292, não se preocupa, não mexe no bolso agora. Começa a pagar somente lá em outubro. E a entrega é grátis e é sigilosa para todo o estado. Onde você estiver, liga 3099-9292. A parcelinha é mínima e tem presente em dobro na compra. É só você ligar, pedir o seu Ativo e fazer bonito. 3099-9292. 3099-9292, todos os dias pode ter energia na hora H, basta ter o Ativo do lado, né, Daniel? Tá esperando o quê? Tá aí, ó, 3099-9292, telefone na tela, é muita barbada, porque Ativo coloca você na cara do gol, vai lá e faz, meu filho, vai lá e faz, ô Meneghetti. Vamos voltar no CT Luiz Carvalho, falar um pouco do Grêmio dentro de campo, nosso Marcelo Salzano tá lá. Tá chovendo em Porto Alegre ou o chafariz é que te pegou, hein, ó, Marcelo Salzano? Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde mais uma vez a você, aos telespectadores do Donos da Bola. Não, o treino da seleção brasileira aqui à tarde no CT Luiz Carvalho e neste momento o gramado está sendo irrigado. Eu tomei um glorioso banho aqui, mas não tem problema, tudo é festa. Tem jogo da seleção na quinta-feira, 9h45 da noite, na Arena, pelas eliminatórias para a Copa da Rússia. Esta que será a primeira das 3 atividades antes da partida. Hoje à tarde, aqui no CT do Grêmio,
amanhã no estádio Beira-Rio e na quarta-feira na Arena, o palco do grande jogo de quinta-feira. Mas sobre o Grêmio, Meneghetti, reapresentação hoje pela manhã aqui no CT Luiz Carvalho, após um final de semana de folga. O tricolor que se divide em duas frentes neste início de semana. Na quarta-feira tem a partida pela Primeira Liga diante do Cruzeiro. Quarta-feira, 9h45 lá no Mineirão. O técnico Felipe Endres é quem vai comandar o time e esta equipe empatou em 0-0 no sábado diante do Guarani de Bagé pela Copa Paulo Santana, lá no gramado sintético do Paço da Areia. A equipe provável deve ter Dida, Lucas, Raul, Lucas Rex, Santiago e Conrado, Zé Augusto, Machado, Jean-Pierre e Patrick, na frente o Jonathan e também o Batista. Isto o time de transição que vai atuar pela Primeira Liga. Já os titulares, ó, chegando de novo nesse momento, pode molhar aí, não tem problema nenhum, isso, molha, que não tem nenhum problema. Tudo é festa, tem jogo da seleção na quinta-feira. Mas os titulares também treinaram nesta manhã e vão ficar em Porto Alegre, se preparando para o jogo diante do Sport no sábado às 16h na Arena. O Renato vai comandar toda essa semana de treinos até esta partida. Amanhã à tarde tem mais uma atividade. O Grêmio que busca diminuir a distância para o líder Corinthians para 7 pontos. Afinal de contas, os paulistas no sábado perderam por 1-0 para o Atlético Goianiense lá na Arena Corinthians. O Jeromel correu pela primeira vez ao redor do gramado aqui do CT. Ele que teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita, está sendo preparado para o jogo contra o Botafogo na Libertadores no dia 13 de setembro, a primeira partida lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Bolanhos, que vive essa situação embaraçosa aqui no Grêmio, também treinou normalmente, fez trabalhos físicos com o restante do grupo. Meneghetti. Sai correndo que vai chegando o chafariz, vai te pegar aí, Salzano. Sai correndo que ele tá chegando, Salzano. Essa vida de repórter não é fácil, gente. O Salzano tomou um glorioso banho. Mas tomou um banho do chafariz, que eu vou te dizer um negócio. Vocês acham que é fácil a vida de repórter? Que é sacanagem esse chafariz. Chafariz sacana esse. Eu não aceito. Eu acho que o Grêmio quer preservar, quer colocar o seu time Y. Essa é uma decisão do Renato, a diretoria agora. Não há porquê um profissional que é remunerado e bem remunerado, como o Renato, que é o técnico do time do Grêmio, a ser preservado. Preservado do quê, o Renato? Ele vai cansar, ele vai gastar os miolos dele para ficar num jogo da Primeira Liga? Não, mas tem um jogo na quinta-feira e ele tivesse que viajar. Não é o caso, gente. Não, mas ele tem que viajar e tem que treinar o time aqui, meu Meneghetti. E aí, não pode de noite lá? Mas que de noite ele tem que viajar terça para voltar quinta, perde 3 dias. Não, fica 3 dias, vai no dia do jogo então. Não. Vai no dia do jogo. Esse jogo não vale nada, Meneghetti. Fica treinando. Então não vai jogar, então não joga a competição. É então quase isso, né? Eu isento. O Renato tem que treinar o time principal, o Grêmio tá de olho no Brasileiro, na Libertadores, a Primeira Liga. Sai daqui na quarta-feira ao meio-dia, chega lá, ter um time e quinta de manhã, gente. O Grêmio só vai dar valor a essa competição se o Internacional for pra final. E olha ele lá. passar. Aí ele vai jogar as ganhas. E acho que vai ter Grenal. Aqui, ó, e a BH não é assim, não tem voo direto, cara. Tem que ir, não é bem assim, né? Demorado pra chegar lá. Longe, é uma coisa, é muito cansativa a viagem. Não é cansativa, 2 horas e meia, muito cansaço. Tem fuso horário, tudo. Tem o jet lag. Para aí, Ribeiro, peraí, tia. O cara é treinador do clube profissional da grandeza de Grêmio Nacional. Não é um profissional. Vai jogar o time. Se o Grêmio tivesse um jogo da Libertadores em Buenos Aires na quinta-feira, eu entenderia. Mas o treinador, esse pra mim, tem obrigação de ir. O Grêmio tem que manter o foco. O Renato aqui, ele controla. Eu vi, manteve o foco contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, bem focado, focou na trave, né? Ficou na trave, né? Mas ficou a lição, eles treinam tem uma brincadeira lá, sabia, né? Eles batem pênalti na trave. Tem uma brincadeira. Conseguiram acertar. Tá focado na trave isso, na Copa do Brasil. Não, mas o susto que tomou, a eliminação... Não, tem que retomar. Claro. O Renato tem que estar focado no time titular, tem que treinar esse time. Então o Grêmio está colocando o seu... Bater pênalti. Entre o terceiro e o quarto time. Tá entre o terceiro e o quarto time. Eu acho certo... Quase Júnior. Não, o Meneghetti, é certo tu fazer isso numa competição que vale o caixa de Mandolate, agora não no Campeonato Brasileiro, né? Essa é a divergência. Eu acho que o Renato exagera com a anuência e a omissão dos dirigentes. Exagera. Ele poderia botar um time misto em alguns jogos brasileiros. Claro. E talvez fosse suficiente para ganhar do Botafogo, para ganhar mais pontos. E tá a 3 ou 4 pontos do Corinthians. Aí tudo bem, colocar time misto no Brasileiro, que o Grêmio está encarando. Agora, a Primeira Liga, o Grêmio não encarou nem na primeira rodada de maneira real. Mas então o Grêmio não quer ganhar a Primeira Liga. Pior isso aí. Mas se der Grenal, vai encrespar. Sem desrespeito aos adversários, ô Felipe.
Mas tu acha que o Cruzeiro vai jogar como, Beneguete? Pois é, mas então... Vai jogar com o C também. Mas aí estamos respeitando quem vai... Aí é o seguinte, aí quando vai lançar a competição, vai nas emissoras de televisão, para tentar vender, para arrecadar algum para televisionamento. É que deu tudo errado. Peraí, gente, aí morreu é respeito ao cliente. Morreu São desrespeito a quem está transmitindo, a quem está assistindo, a quem é sócio. São desrespeito, Ribeiro. Uma pena é o seguinte, né? Que a competição criada pelos clubes, eles conseguiram encerrar rapidamente e matar a competição no meio. Porque a moldura vai ser terrível, né? Os clubes mostraram a ideia, e eu sei que tu precisa mostrar essa ideia também, capacidade, fazer um marco político. Os clubes podem se organizar sem uma entidade. Não pode. Tão desacreditada quanto a CBF. O que eles mostraram? Que eles não conseguem se organizar. Não conseguem. Eles não podem se organizar. Ficou pior para os clubes. Tem um WhatsApp aí, 992241220. Vamos rodar, Paulinho. Fernando, sou da cidade de Rio Grande. Pergunto ao pessoal da bancada. A sequência de jogos do Grêmio parece ser melhor que a do Corinthians. O Grêmio, emplacando 2 ou 3 vitórias consecutivas, entra na briga pelo título com o Corinthians. Grande abraço. Acho que pode entrar sim. Se o Corinthians tropeçar mais, acho que pode entrar. O Corinthians vem de 3 jogos em decadência, né? Ganhou da Chapecoense, mas ganhou com gol no último minuto, sofrendo. Aí perdeu pro Vitória e pro Atlético Goianiense em casa. Tá mostrando que, claro, é o time que tá em evidência. Todo mundo estuda o Corinthians agora para jogar, não é mais surpresa. É parecido com o que o Grêmio passou lá em 2008. Quando surpreendeu ao chegar na liderança, e aí depois deixou de ser surpresa. Mas é um pouco diferente. Foi evidência. O Corinthians só está focado no brasileiro. E tu viu o jogo contra o Corinthians contra o Atlético Goianiense? Foi um crime, né? Foi Grêmio e Avaí. Mas acontece, né, Ribeiro? Contra o Vitória também acontece, se perdeu, tu tem que ganhar. Se o de cima perdeu, tem que ganhar. Tu tem que jogar as vezes. Mas esse é que é o problema. Agora o Campeonato Brasileiro voltou a fazer parte dos planos, então, é isso? Não, eu não. Eu estou preocupado com a Libertadores da América. Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Central Band de Esporte, João Batista Filho. Olha só, Meneghetti, nas últimas 5 partidas, o Internacional marcou 14 gols. O detalhe é que o Colorado tem 34 em toda a Série B. Ou seja, só nos últimos 5 jogos, com 5 vitórias consecutivas, o time do técnico Guto Ferreira marcou 41% dos seus gols. E tem uma grande mudança no time, Leandro Damião. Coincidência ou não, desde que Damião entrou no time titular colorado, os gols começaram a sair. Repito os números, 14 de 34, 41% dos gols com Leandro Damião nas últimas 5 partidas apenas. E é ele que está comentando esse bom momento. Graças aos méritos dos gols que eu fiz também aqui, não foi poucos. Fico feliz de estar voltando, de estar fazendo gols. É sempre importante para o centroavante estar fazendo gols, mas sempre preso em ajudar a equipe, a dar meu máximo ali na frente para poder ajudar e facilitar, acho que, o trabalho para os defensores. Espero poder chegar, espero esse final de ano chegar aos 100 gols sim, mas acho que o nosso principal objetivo aí é a volta à elite. Eu não posso depositar apenas na conta do Damião, por esse trunfo aí, esse dado estatístico que o João coloca. Acho que faz parte, se deve a uma evolução do time, do qual o Damião é protagonista dessa evolução. Por ter feito parte do ajuste do time do Guto Ferreira, por ser um jogador envolvido com o jogo. Ele vinha errando alguns gols, agora fez gols importantes na sexta-feira, tem participação na marcação de saída de bola adversária, o que eu acho que é um trunfo. Tem aquele detalhe, chama na bola aérea, chama a atenção da marcação e abre possibilidades para o Klaus ou para outros jogadores chegarem e cabecearem. Então eu acho que o Damião é protagonista de um todo. É um personagem importante do crescimento da equipe. Acho que ele é uma peça importante da engrenagem que passou a funcionar. Eu tenho ainda uma dúvida, por exemplo, se o Leandro Damião não puder jogar no próximo jogo e entrar o Nico Lopes, não vai acontecer naturalmente também. Acho que contra o Oeste o Damião não jogou, o Inter venceu da mesma forma. Mas é inegável, o Leandro Damião contribui muito para o momento do Inter. Não passa só por ele, mas ele contribui. Sublinho, vocês assinem embaixo o que vocês disseram. Obrigado. É isso, tá bem. Eu gostaria de saber os números do D'Alessandro em assistências. Eu acho que é um jogador que está sendo mais importante até do que a gente pensa. Contra o Paysandu foi o lançamento para o primeiro gol do Damião. Bom, ele deu as 3 assistências para gol, né? Os 2 gols do Damião e o escanteio que ele bateu. Eu vejo o D'Alessandro como personagem importantíssimo nessa caminhada do Inter. Eu acho que o D'Alessandro está fazendo uma das suas grandes temporadas no Internacional. Claro, o nível de exigência é outro. Exato. Ele não tem Libertadores América, ele não tem Campeonato Brasileiro de Série A, mas acho que ele está indo bem na temporada como um todo. Jogando qual? Volante pela esquerda. Obrigado. Eu acho que ele não está jogando de volante pela esquerda. Eu acho que nesse jogo ele recuou um pouco, mas não está jogando de volante pela esquerda. Discordo dessa posição. O segundo gol do Damião, ele apareceu na área pela direita. E o lançamento que ele deu para o primeiro gol do Inter, o lançamento do Damião, é onde ele se coloca na saída de bola do jogo do Inter. É ali que ele se coloca. É isso aí. Diga lá, Daniel Oliveira. Bom, vamos falar da Frigigold que Daniel, para aí, cara. Deixa eu falar. Tu não está entendendo.
É volante. Não, Tá não é nessa volante. como Ribeirinho primeiro. Vai, Daniel. Muito bem, então vamos falar da Frigigold, que é a panela do Brasil. É isso aí, preste atenção no recado do Luiz aqui, porque certamente você vai querer ter um kit desses na sua cozinha, não é, Luiz? Com certeza, né? É por isso que é o maior sucesso em todo o Brasil. Você que está nos ligando aí, participando dessa promoção, a gente está fazendo essa promoção do conjunto completo em todo o Brasil e é o maior sucesso em todos os lugares. É mesmo. Também, Daniel, é uma panela que não usa mais o óleo. Quem é que não quer ter uma ótima qualidade de vida? Você quer evitar o colesterol ruim, o diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares? Quantas e quantas pessoas que você conhece que já teve infarto ou AVC? Gente, isso tudo devido à má alimentação. Se você eliminar o óleo da fritura, você vai com certeza investir na sua saúde. Olha essas imagens que a gente preparou. Todos esses alimentos estão sendo preparados sem óleo. Carne, frango, peixe, omelete, panqueca. Se você tem criança pequena em casa, já é bom, já é interessante já ir acostumando desde pequenininho com alimentação saudável, sem óleo. Por isso que a gente fez essa grande promoção, né? A gente conseguiu negociar com a fábrica. Vamos lá. Um desconto de R$300, mas como o mês já está acabando, então hoje eu só posso liberar 50 ligações. Então as primeiras 50 pessoas que ligarem agora para o telefone que está no vídeo vão ter R$300 de desconto para comprar o nosso conjunto completo, recebe essas panelas em casa e começa a pagar só a partir do próximo mês. Mandamos 2 brindes especiais para você e o que é interessante, Daniel, a gente conseguiu também um parcelamento esticado. O que é isso? Em 10 ou 12 vezes, então a parcela vai ficar bem pequenininha para não apertar no seu orçamento. Se você trabalha com cartão de crédito, a gente vai parcelar. Não trabalha com cartão, a gente tem opções também no boleto bancário. Quer pagar à vista, vai ter mais desconto ainda. Agora, o que não pode é você ficar sem essas panelas. Aí você vai continuar usando óleo e prejudicando a sua saúde. Apenas 50 ligações hoje. Então, ligue já. 4003-4220. É só um toquezinho. Em seguidinho, a gente retorna a ligação com essa promoção. Telefone na tela, hein? 4003-4220. Frigigold é a panela do Brasil, Meneghetti. Obrigado, Daniel. Ô, JB, tá encerrando a janela aí, dia 31, fecha a janela. O que vai acontecer com o Luan e também com Bolanhos? Olha, Meneghetti, é praticamente improvável, quase impossível o Luan ser vendido. O presidente Romildo diz que já rejeitou todas as propostas que tem na mesa e a não ser que algum clube chegue com uma proposta de última hora, irrecusável, o Luan vai permanecer na arena pelo menos até dezembro, é a tendência. A renovação segue muito complicada. Sobre Miller Bolanhos, 2 alternativas. O empresário vai estar hoje à tarde aqui. O Grêmio diz, ou alguém banca os 20 milhões de reais, ou consegue um clube para emprestá-lo, dar vitrine e depois o jogador, o Miller Bolanhos, é vendido porque ele não quer jogar pelo Grêmio e disse isso textualmente para a direção. Você sabe se ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro? Tem mais de 6 jogos ou não? Boa pergunta, para mim tem. Eu acho que ele poderia jogar num clube do Rio de Janeiro fácil, hein? Flamengo, por exemplo. Flamengo, eu acho Fluminense. que a família quer voltar para o Equador. A família quer voltar para o Equador. A horas. Mas aí para voltar para o Equador tem que ser até 31, né? Ou tô errado? Sim. Se o cara se deslumbrou em Porto Alegre, imagina no Rio de Janeiro. Tá brincando, cara. Não, só que o detalhe, isso aí o detalhe é o seguinte. Mas é óbvio que sim, né? Essa situação do Bolanhos é uma vergonha. Isso é um vexame. Vexame, quer dizer, aí vem o empresário e diz, olha, tu arruma o valor que o Grêmio gastou na contratação desse jogador, que eu acho que o Grêmio tem que fazer isso não, mas mesmo. não tem como. Mas enquanto não conseguir, faz o quê? JB, bota pra jogar, velho. Complementa, JB. O Miller Bolanhos tem apenas 2 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, pode se transferir para outra equipe, Meneghetti. Só que brasileiro. O Bolanhos errou, tá? Ele é o principal errado, o principal culpado e o Grêmio é vítima dessa situação. O problema é que o discurso, principalmente do Odorico Roman, por muito tempo e ainda algumas vezes, ele coloca a culpa nas redes sociais, na torcida, na imprensa, no departamento médico. O Grêmio não quer desvalorizar o por resolver o problema dele. Ok, isso aqui. Gente, tem que botar a culpa no Bolanhos. Mas o Grêmio ele não quis, é o culpado. Mas o Felipe, o Grêmio não quis depreciar publicamente o produto, só que chegou a um ponto que não deu. Então, enquanto o jogador não é negociado, o Bolanhos fica aí. Por um pouquinho. Quanta gente ganhando, participou? Né? Quanta gente participou desse Vai circo? jogar essa partida da quarta-feira. Claro. Era pubis, era lesão muscular. Aí ele foi ao Equador para se consultar com o médico da confiança dele. Para um pouquinho, tchê. Calma, cara. Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos. Vai, JB.
Olha só, Meneghetti, Bruno Gomes, 21 anos, atacante do Internacional, simplesmente se mandou, rompeu o contrato com o Inter, conseguiu a rescisão no bid, foi para Portugal, já está treinando com o Estoril. Ele segue no site do Internacional e a direção disse, não, nós não assinamos nada, nós não rescindimos com o jogador e o assunto está no jurídico, mas ele já está no Estoril, o Bruno Gomes, treinando com seus novos companheiros. É curiosa a situação, não vai conseguir jogar lá, né? É mal contado essa história. O Bruno Gomes não tem como conseguir na CBF a rescisão dele. Alguém do Inter deu a rescisão. A não ser que o Inter não tenha pago o salário, que negócio 3, 4 meses. Ou o estagiário fez alguma bobagem. Isso é muito comum no futebol. Logo depois do Donos, tem o programa da Regina, que nos traz os destaques agora. Boa tarde, Regina Lima. Oi, Meneghetti. Boa tarde, tudo bom? Pessoal de casa, vamos falar de Arena Canarinho, né? Um grande evento que acontece aqui dia 31, além do jogo Brasil e Equador, vai ter várias atrações. Tiaguinho. Gente, bom, a gente vai estar falando aqui no programa da Regina sobre isso, né? Vamos também falar do Dia Nacional do Voluntariado. Sim, isso é muito importante, né? E a Band tem uma parceria muito antiga aí, já com isso, né, que é o Cidadão Legal que vocês conhecem aí de casa. E também tem uma entrevista com o Luan Santana, sim, ele esteve no Rio Grande do Sul, fez show em Novo Hamburgo, eu mesma fui lá conversar com ele. Essas e outras atrações vocês vão ver aqui no programa da Regina, tá bom, Meneghetti? Legal, voltaremos amanhã ao 12h30, tenham todos vocês uma excelente segunda-feira, tchau!